Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos prosseguir nossos estudos sobre conjuntos e nós vamos falar hoje dos problemas de aplicação envolvendo tal conteúdo, onde nós iremos utilizar o diagrama de Venn para resolvê-los. Então vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Foi realizada uma pesquisa em uma indústria X, tendo sido feitas a seus operários apenas duas perguntas. Dos operários, 92 responderam sim à primeira pergunta, 80 responderam sim à segunda, 35 responderam sim a ambas e 33 responderam não a ambas as perguntas feitas. Qual o número de operários da indústria? Então, esse tipo de situação, problema, nós vamos resolver na forma de diagramas. No caso, pelo diagrama de Venn. Então, o que a gente observa aí com os dados do problema? Que existem dois conjuntos aí abordados. Quais são os dois conjuntos? As duas perguntas que foram feitas, né? Então, quando a gente vai representar essa situação nos diagramas, nós vamos colocar o quê? Os dois conjuntos ali que são as duas perguntas. No caso aqui, nós vamos contabilizar, o número de operários que responderam sim à primeira pergunta, aqui o número de operários que responderam sim à segunda pergunta. Existe essa parte aqui que é a interseção dos dois conjuntos, nesse caso representa o número de operários que responderam sim a ambas as perguntas feitas. Esse outro retângulo por fora aqui representa o nosso conjunto universo, que nesse caso aqui, é o total de operários que responderam essa pesquisa aí. Essa partezinha de fora aqui, representa o número de operários que responderam não a ambas essas perguntas feitas, mas que também estão sendo contados aqui dentro da pesquisa, certo? Quando a gente vai representar essa situação problema, nós sempre temos que começar aqui, pela interseção maior. Nesse caso, nós só temos dois conjuntos, então, a interseção maior aqui, essa interseção aqui, que representa os dois conjuntos. Mas se tivesse uma terceira pergunta, nós vamos fazer problemas desse tipo posteriormente. Então, vamos agora preencher o nosso diagrama, começando aqui pela interseção aqui entre os dois conjuntos, que nós temos aqui. 35 operários responderam sim a ambas. Então, nessa partezinha aqui do nosso diagrama, tem 35 pessoas ali, que nós já estamos contando. Aí, segundo os dados do problema ainda, 92 pessoas responderam sim à primeira pergunta. Então, significa que aqui, nesse conjunto aqui, nós temos 92 pessoas. Só que nós já contamos aqui 35. Então, isso significa que quantas pessoas estão faltando ainda? Quantas pessoas responderam sim apenas a primeira pergunta? Então, nós temos que tirar o que já foi contabilizado. Então, nesse caso aqui, vai ficar o quê? 92, que é o total, menos o 35 que nós já contamos aqui, certo? Na interseção. Então, nós temos 57 pessoas que responderam sim apenas a primeira pergunta. E ainda pelos dados do problema, 80 operários responderam sim à segunda pergunta. Aqui nesse conjunto todo tem 80. Nós já contabilizamos aqui os 35. Então, nesse caso aqui, nessa partezinha que representa as pessoas que responderam sim apenas à segunda pergunta, nós vamos ter 80 menos esses 35 que já foram contabilizados, que nós vamos ter ali um total de 45 operários. O que está faltando ainda a gente preencher no nosso diagrama? O número de operários que responderam não a ambas as perguntas, mas que também pertencem aí a essa indústria, que ali pelos dados do problema são 33. 33 operários estão aqui, de fora. Não disseram sim nem a primeira e nem a segunda. E agora nós vamos responder a pergunta do problema, Qual o número de operários da indústria? Qual o número de operários da indústria? Então, aqui, como eu já representei por N, para eu achar esse valor, basta eu somar todos esses valores aqui que nós já representamos no diagrama, certo? Então, N vai ser dado por 57 mais 35, que são as 92 aqui desse conjunto, mais 45 mais 33, que nós vamos ter um total de 170 operários nessa indústria, certo? Então, bem simples, um problema bem simples, mas que nós temos que representar corretamente os dados no diagrama, não tem erro.
Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Um grupo de alunos de uma escola deveria visitar o Museu de Ciências e o Museu de História da cidade. 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. 20% dos que foram ao Museu de Ciências visitaram também o de História. 25% dos que foram ao Museu de História visitaram também o de Ciências. Calcule o número de alunos que visitaram ambos. Então, vamos lá, mesma coisa do problema anterior, né? Nós vamos representar na forma de diagramas. No caso aqui, ó, nós temos quantos conjuntos envolvidos? 2, não é isso? Quais são os dois conjuntos? Os alunos que visitaram o Museu de Ciências e o outro conjunto, quantidade de alunos que visitaram o Museu de História, certo? A mesma coisa, ó, os dois diagramas, a parte de interseção, aqui, ó, o conjunto universo que representa o total de alunos. Então, nesse caso aqui, ó, foi dito que 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. Aqui nesse problema, ele já deu aqui, ó, o total de alunos que foi, diferente do problema anterior. E pelo menos 48 foram visitar, 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. Então, significa que não tem ninguém aqui do lado de fora. Nós já estamos contando que os 48 alunos foram no Museu de Ciências, no Museu de História ou ainda em ambos, não é isso? Então, aqui do lado de fora vale 0, não tem nenhum aluno. Só que aí, olha só, quando a gente vai representar esse diagrama, pelo que eu acabei de falar para vocês anteriormente, nós temos que começar aqui pela parte aqui da interseção entre esses dois conjuntos aqui. Só que foi dado esse valor, o total de alunos que foram nos dois museus? Não, só foi dito isso aqui, ó. 25% dos que foram ao Museu de História visitaram também o de Ciências. 20% dos que foram ao Museu de Ciências visitaram também o de História. Então, eu não tenho os valores aí identificados, eu só tenho esse percentual. Isso aí significa o quê? Que nós vamos ter que trabalhar com incógnitas, né? Então, vou colocar aqui, eu não sei quantos foram em ambos os museus, é exatamente a pergunta. Então, é o X. Aí eu vou fazer o seguinte, como eu também não tenho dado no problema, quantos foram apenas no de Ciências, quanto foram apenas no de História, eu vou ter que colocar outras duas incógnitas aqui, ó, porque esses dados não estão estabelecidos no problema. Então, eu vou chamar isso aqui de C, isso aqui de H. Nossa, mas eu vou ter 3 incógnitas para resolver. Sim, então se eu tenho aqui as 3 incógnitas, eu vou precisar de 3 equações para eu conseguir resolver essa situação problema. Então, no caso, ó, como eu já disse, aqui não tem nenhum aluno, né? Porque 48 alunos visitaram pelo menos um desses museus. Então, eu já tenho uma equação, ó. A primeira equação eu sei que se eu somar C mais X mais H, eu vou ter quantos alunos no total? 48, não é isso? Aí, agora, vamos usar essas outras informações aqui, ó. 20% dos alunos que foram ao Museu de Ciências visitaram também o de História. Então, presta atenção. 20% do total de alunos que foi ao Museu de Ciências, ó, pelo diagrama que a gente construiu, quantos alunos foram ao Museu de Ciências? C mais X, não é isso? Então, 20% desse total foi também ao de História, ou seja, é essa parte aqui da interseção, é o próprio X. Então, nós vamos montar essa equação, olha lá, ó. 20% do total que foi ao Museu de Ciências, ou seja, de C mais X, lembrando que 20% é 0,2, não é isso? 20 sobre 100. Foram também ao de História, é igual a X. 20% do total que foi de Ciências foi também ao de História. E agora a outra equação. 25% dos que foram ao Museu de História, ou seja, 25% desse total aqui, ó, que é X mais H, foi também ao Museu de Ciências, é igual a X. Então, 25% é 0,25. 0,25 do total de História, que eu não sei, né, que é H mais X, foi também ao de Ciências. Pronto, montamos as 3 equações, agora é só a gente simplificar isso aqui, ó, cada uma delas, e substituir aqui. Então, vamos lá, 0,2 vezes C mais X, eu vou multiplicar. 0,2C mais 0,2X igual a X. Aí, nesse caso, eu vou jogar esse 0,2 para cá,
0,2c igual a x menos 0,2x. É só resolver essa equação aí simples. Então, 1x menos 0,2x vai dar 0,8x. Vou passar esse 0,2 dividindo, então c vai ser igual. 0,8x dividido por 0,2 vai dar 4x. Ótimo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa outra equação aqui. Então, vou multiplicar ali o 0,25 por h mais x. Vai ficar 0,25h mais 0,25x. É só fazer a distributiva. Igual a x. Aí, agora, eu vou jogar esse 0,25 para o outro lado. 0,25h igual 1x menos 0,25x vai dar 0,75x. Agora, eu vou passar o 0,25 dividindo, então, nós vamos ter 0,75x dividido por 0,25, o h vai ser igual a 3x. Pronto, olha o que nós fizemos. Nós estabelecemos o total de alunos que foram apenas ao Museu de Ciências e o total de alunos que foram apenas ao Museu de História em função da quantidade de alunos que visitaram aí ambos os museus. Agora é só substituir aqui nessa equação que foi dada, ó, c mais x mais h igual a 48. Quanto que vale c? 4x. Quanto que vale x? X, repete, o h, 3x, igual a 48. Só substituir esses dois valores aqui em c e em h, respectivamente. Então, nesse caso, 4x mais x mais 3x, 8x igual a 48, logo x igual a 6, certo? Quem é x? O total de alunos que visitaram ambos os museus. Eu venho aqui e substituo no diagrama. Quanto que vale c? Eu posso substituir aqui, ó, 4 vezes 6, 24. Quanto que vale h? 3 vezes 6, 18, certo? Então, resposta do problema. Quantos alunos visitaram ambos os museus? 6 alunos. Se a pergunta fosse assim, ó, quantos alunos visitaram apenas o Museu de Ciências? 24. Quantos alunos visitaram o Museu de Ciências? 24 mais 6, que seria 30. Quantos alunos visitaram apenas o Museu de História? 18. Quantos alunos visitaram o Museu de História? Seria 18 mais 6, que daria 24. Só tirando aqui a prova real, ó, 24 mais 6, 30, mais 18, os 48 alunos aí do problema. Então, tem que prestar atenção também na pergunta, tá? A pergunta que foi feita para vocês darem a resposta corretamente. Vamos fazer mais um exemplo. Em um grupo de N sócios de um clube, 17 nadam, 19 jogam basquetebol, 21 jogam voleibol, 5 nadam e jogam basquetebol, 2 nadam e jogam voleibol, 5 jogam basquetebol e voleibol e 2 fazem os 3 esportes. Determine o valor de N, sabendo que todos os sócios desse clube praticam pelo menos um desses esportes. Ele deveria ser um ponto aqui, né? Então, vamos lá. Nós vamos fazer a mesma coisa, representar essa situação, o problema na forma de diagrama, só que agora a gente observa o seguinte, ó. Nós temos 3 conjuntos envolvidos nessa situação, problema. Não é isso? Que são a quantidade de sócios que fazem natação, basquete, voleibol. Então, assim que a gente representa uma situação, problema formada por 3 conjuntos, ok? E aqui nós temos o conjunto universo, que representa o número de sócios desse clube aí, que no caso ali foi dito que é N, é o que eu quero descobrir. Outra informação importante, ó, todos os sócios desse clube praticam pelo menos um desses esportes, assim como o exemplo anterior. Então, significa que aqui não tem nenhum sócio que não praticam nenhum desses esportes. Então, aqui, ó, não tem ninguém, é 0. Ok? Tem que prestar atenção nesses detalhes. Para resolver essa situação, problema, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos inserir os dados no diagrama, começando pela interseção maior. No caso aqui, pela interseção dos 3 conjuntos, que é essa partezinha aqui, ó. Observe que essa partezinha aqui do diagrama, ela contabiliza o número de sócios que pratica natação, que pratica basquete e que pratica voleibol, tá? Então, vamos começar aqui por essa informação. Então, ó, tá aqui, ó, 2 sócios fazem os 3 esportes. Então, aqui nessa partezinha do diagrama, nós vamos colocar 2. Aí, agora,
Vou vindo representando aqui, ó, agora os 2 em 2, as interseções 2 a 2. Então, ó, 5 sócios jogam basquete e voleibol. Então, eu vou identificar no meu diagrama, ó. Basquete e voleibol tá aqui, ó, é essa parte aqui. Aqui no total tem 5 sócios, só que nós já contabilizamos 2, lembrando disso. Então, aqui vai ficar o quê? 5 menos 2, que é 3. Sempre tem que tirar o que já foi contado, senão o diagrama vai ficar errado no final. Agora, ó, 2 nadam e jogam voleibol. Então, ó, natação e voleibol, que é essa partezinha aqui, ó, essa interseção aqui, 2 a 2, tem 2 sócios. Ah, já tem esses 2 aqui, então aqui vai ter o quê? 2 menos 2, que é 0. Ok? Né? Tem que prestar atenção também nisso. Se você colocasse 2 aqui, no total ia ter 4. Então, tem que ter atenção. 5 nadam e jogam basquetebol. Então, ó, natação e basquetebol. Tem 5 também. Então, já contei 2, então nessa partezinha aqui vai ter o quê? 3. E agora eu vou representar aqui, ó, a quantidade de sócios que praticam apenas um dos esportes. Então, vou começar aqui natação, ó. 17 sócios nadam. Então, vamos lá. Essa partezinha aqui vai ter o quê? 17 menos o que eu já contei. Então, o que já foi contado? 3 mais 2 mais 0, ou seja, 5 sócios. Então, aqui, ó, quantos praticam apenas natação? 17 menos esses 5 que eu já contei, que vão ser 12. O que entra no diagrama é esse 12. Isso aqui eu coloquei só para vocês ficarem atentos, que tem que tirar o que você já contabilizou. Agora, vamos lá. Basquete, 19 sócios jogam basquete. Então, aqui vai ter o quê? Os 19, que é o total, menos o que eu já contei. Quantos que já foram contabilizados? 3 mais 2, 5 mais 3, 8. Então, 19 menos 8 vão ser 11 sócios que praticam apenas basquete. E agora, voleibol, no total aqui dos dados, tem 21 sócios. Então, nessa partezinha aqui, que é apenas voleibol, vai ficar 21 menos o que já foi contabilizado aqui, ou seja, já foi contabilizado 5. 21 menos 5, 16, ok? O nosso diagrama já está preenchido. Lembrando que pelos dados do problema não tem nenhum sócio aqui do lado de fora, todos praticam pelo menos um desses esportes. E agora, para eu achar o valor de N, ou seja, quantos sócios tem nesse clube, basta eu somar todos esses valores aqui que foram inseridos no diagrama. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho, ó, é só somar. 12 mais 3 mais 2, que são os 17 que praticam natação, mais 11 mais 3 mais 16, que nós vamos ter que, nesse clube, nós temos um total de 47 sócios, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 4. Numa academia de ginástica que oferece várias opções de atividades físicas, foi feita uma pesquisa para saber o número de pessoas matriculadas em alongamento, hidroginástica e musculação, chegando-se ao resultado expresso na tabela abaixo. Aí nós temos os dados da tabela, ó. Quantas pessoas não estão matriculadas em alongamento nem em hidroginástica? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que representar esses dados através do diagrama de Venn. Nós já observamos que nós temos 3 conjuntos envolvidos, né? O alongamento, hidroginástica e musculação. São essas três atividades físicas aí que estão representadas na pesquisa. Ah, mas e as outras atividades? Aqui também fala, ó, que tem também pessoas matriculadas em outras atividades além dessas 3. Então, essas pessoas vão ser contabilizadas aonde? Aqui do lado de fora. Elas estão matriculadas nessa academia, porém elas não praticam nenhuma dessas 3 atividades físicas, não é isso? E agora, como que a gente vai fazer para representar essa situação? Mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Nós vamos começar a representar os dados do diagrama aqui, nesses 3 conjuntos, pela interseção aqui dos 3. Então, nesse caso, a gente consegue observar que pelos dados da tabela, já está muito bem detalhadinho, a gente consegue visualizar melhor quando os dados estão estabelecidos assim numa tabela. Nós já temos aqui, ó, que as 3 atividades nós temos um total de 5 pessoas. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 5 pessoas, certo?
Aí agora nós vamos representando as interseções 2 a 2. Então, no caso, ó, hidroginástica e musculação, tem 41 pessoas aí matriculadas. Então, vamos lá, ó. Hidroginástica e musculação é essa parte aqui, que é a interseção, não é isso? Só que nós já inserimos o quê? 5. Então, aqui vai ser o quê? 41 menos esses 5 que nós já contamos, que vão dar 36 pessoas ali. Aí agora, alongamento e musculação. Você vem aqui, ó, alongamento e musculação. Por isso que é importante representar qual é o conjunto aqui que está sendo estabelecido em cada um desses diagramas aqui, certo? Para você não se perder. Então, ó, alongamento e musculação, 28. Então, ó, esse total aqui é 28, mas nós já contabilizamos ali 5. Então, aqui vai ter o quê? 28 menos 5, 23. E alongamento hidroginástica. O alongamento hidroginástica, essa é a parte aqui da interseção, então temos 25. Já foram inseridas 5 pessoas, então aqui vai ficar 25 menos 5, que vai ser 20. Repetindo, não tem mistério, é só nós irmos inserindo os dados no diagrama, retirando o que você já contabilizou, para não contar 2 vezes a mesma quantidade, certo? E agora eu vou representar aqui ó, o número de pessoas que praticam apenas alongamento, apenas hidroginástica, apenas musculação. Então, vamos lá. Alongamento. No total tem 109. Só que quantas que nós já contamos? Ó, 20 mais 23 mais 5. Então, aqui ó, nesse total vai ter o quê? 109 menos esses 48 aqui que eu já contei, que vai dar um total de 61 pessoas, certo? Agora vamos em hidroginástica. 203 é o total, só que eu tenho que tirar o que eu já contabilizei aqui. Então, eu vou pegar 203 menos 20 mais 5 mais 36, que vai ficar 203 menos 61, né? Que é essa soma aqui. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? 142 pessoas que praticam apenas hidroginástica. E agora, musculação, nós temos 162. Então, esse total aqui vai ser o 162 menos do que eu já contabilizei dentro de musculação. Então, vai ficar 162 menos 23 mais 5 mais 36, 54, que vai dar um total de 98 pessoas. Pronto. Aí, ó, qual foi a pergunta do problema? Quantas pessoas não estão matriculadas em alongamento nem em hidroginástica? Então, ó, eu vou ter que tirar aqui, ó, alongamento e hidroginástica da minha contagem. Então, quantas pessoas não estão matriculadas nem em alongamento e nem em hidroginástica? Essas 98 aqui, não é isso? Porque eu estou tirando esses dois conjuntos, mais essas 115 pessoas que estão matriculadas na academia, porém não praticam nenhuma dessas atividades. Então, quantas pessoas não estão matriculadas nem em alongamento, nem em hidroginástica? 98 mais as 115 aqui que estão de fora desses outros três, que nós vamos ter um total de 213 pessoas. Atenção com isso, que às vezes a pergunta do problema pode confundir a gente, ó. Se a pergunta fosse assim: quantas pessoas estão matriculadas apenas em hidroginástica? Isso aí orar para o diagrama. 142. Quantas pessoas estão matriculadas apenas em musculação? 98. Então, tem que prestar atenção qual é a pergunta. Outra pergunta que poderia ser feita: quantas pessoas estão matriculadas apenas em uma atividade física? Então, de acordo com esses dados aqui, né? Então, seria 61 mais 142 mais 98. Em uma das atividades físicas descritas, né? Alongamento, hidroginástica ou musculação. Aí seria 61 mais 142 mais 98. Então, é só prestar atenção na pergunta. Esse problema também poderia ter perguntado quantos alunos estão matriculados nessa academia, como já foi feito em problemas anteriores. Aí nós teríamos que colocar um N aqui, um X aqui no final, somar todos esses valores, inclusive essas outras 115 aqui, que nós teríamos o total de alunos dessa academia. E vamos fazer mais um exemplo, tá? Essa questão aqui é da Universidade Federal de Pelotas, eu fiz uma adaptação. Então, vamos lá. Um levantamento epidemiológico foi realizado em 5 praias paulistas, frequentadas por grande número de famílias com crianças menores de 10 anos.
Os principais aspectos do estudo foram relacionar a incidência de doenças gastrointestinais em banhistas com os índices de contaminação fecal das praias do litoral paulista. A pesquisa feita com 2.100 pessoas teve por objetivo detectar o número de pessoas com sintomas de vômitos, diarreia e febre, conforme o quadro abaixo. Nós temos a tabela aí. Determine o número de pessoas entrevistadas que apresentaram os 3 sintomas. Então, vamos lá para os dados da tabela. Ó. Nós temos, né, os valores aqui totais, diarreia, febre e vômito. Nós temos aí as interseções 2 a 2 e nós temos o número de pessoas que não tiveram nenhum, que não apresentaram nenhum desses sintomas, né? O que não tem aqui nessa tabela? Exatamente o número de pessoas que apresentaram os 3 sintomas, D, F e V, que é a pergunta. Então, o que nós vamos ter que encontrar agora? Nós vamos ter que encontrar a interseção aqui, ó, entre esses 3 sintomas, no caso, entre esses 3 conjuntos aí que são representados pelos sintomas, que eu já vou colocar, diarreia, febre e vômito, certo? Então, para a gente representar esse diagrama, o que nós já olhamos aqui na tabela? Ó? Que nós temos 1.827 pessoas que estavam nesse levantamento, mas que não apresentaram nenhum dos sintomas. Então, aqui do lado de fora, ó, nós temos 1.827 pessoas, de um total de 2.100 que foi dado aí também no problema, certo? E aí, como eu tenho que começar a representação pela interseção maior, quando eu vou representar esses 3 conjuntos, como eu não tenho esse valor, é a incógnita, aqui eu vou chamar de X. Presta atenção nesse problema, hein? Agora eu vou representar as interseções 2 a 2. Então, eu vou vir aqui, ó, na tabela. Febre e vômito, 51. É isso? Então, você vem aqui e identifica, ó, febre e vômito, você já estabeleceu aqui cada conjunto, assim que vocês vão resolver os problemas. Então, aqui nesse meio aqui, nós temos 51, que é a interseção dos dois. Só que eu já contabilizei X pessoas, eu não tenho esse valor, não sei, mas eu sei que eles estão aqui contabilizados. Então, nessa parte aqui vai ter o quê? 51 menos esses X que já foram contados. Igualzinho nós fizemos nos problemas anteriores, só que agora eu não tenho esse valor numérico, esse valor é uma incógnita. Então, não pode esquecer que também tem que tirar, senão no final nós vamos ter aí valores incorretos. Agora, vamos lá, D e F. Então, D e F é essa parte aqui. Nós temos ali pela tabela 52 pessoas. Então, aqui vai ter o quê? 52 menos o que já foi contabilizado aqui. 52 menos X. Bem simples. D e V, 46. Então, D e V, 46, que é esse total aqui. Só que eu já contabilizei X aqui nesse D e V. Então, aqui vai ficar 46 menos X, ok? Agora, vamos para os valores ali individuais. Quantas pessoas apresentaram apenas diarreia? Então, vamos lá. No total do D, são 127. Aqui, no total, tem 127 pessoas. Só que eu tenho que pegar os 127 e tirar tudo isso aqui que já foi contado. Presta atenção agora, hein? Então, para tirar isso aqui que já foi contado, eu vou somar esses 3 valores aqui, assim como nós já fizemos nos problemas anteriores. Então, eu vou somar. Menos x mais x, 0. Sobrou o quê? Menos x, não é isso? Aí, agora vamos para os números. 52 mais 46, eu vou ter um total de 98. Então, nesse caso, essa partezinha aqui vai ter o quê? O 127 menos esse valor aqui que eu já somei. Eu já somei o quê? 92 menos x. Não foi isso que sobrou aqui? Porque eu já peguei o menos x mais x, 0. Então, sobrou esse menos x aqui. Agora que é a questão que eu vejo quando eu vou corrigir prova, muitos alunos erram isso aqui, ó. Atenção! A gente vai pegar 127 e vamos retirar esse valor aqui, ó. Essa subtração, que é 98 menos x. Então, quando a gente vai fazer isso aqui, a gente tem que fazer a distributiva do sinal. Então, vai ficar 127 menos 98, menos com menos, mais x. Nesse total aqui, vai ter o quê? 29, que é o 127 menos 98, mais x por causa dessa distributiva do sinal aqui. Atenção com isso, hein? Vamos fazer agora o F. No total do F tem 136 aqui pessoas.
Então, aqui eu vou ter o quê? Os 136, né? Quantos apresentaram apenas febre? Os 136 menos isso aqui que eu já somei. Vamos somar. 52 mais 51, 103. Menos x mais x, 0. Vai sobrar menos x. Então, nesse total aqui eu tenho quantas pessoas? 103 menos x. Então, aqui vai ficar o quê? 136 menos esse 103 menos x. Eu vou fazer a mesma coisa, distributiva do sinal. Então, vai ficar 136 menos 103, 33, menos com menos, mais x. E o último, que é o V, 137. Então, aqui no total eu tenho 137. Só que aqui as que apresentaram apenas vômito é a 137 menos esse total que eu já contei. Igualzinho eu já fiz. Então, vai ficar o 137 menos 46 mais 51, 97. Menos x mais menos x, 0. Mais menos x, menos x. Então, aqui eu faço a distributiva do sinal e eu vou ter ali 40 mais x pessoas apresentaram apenas vômito. E agora? Agora nós vamos fazer igualzinho nós fizemos anteriormente. O nosso objetivo aí não é determinar o valor de x, então eu vou somar todos esses valores aqui que foram representados no diagrama, inclusive essas pessoas que estão aqui do lado de fora, e vou igualar a 2.100, que é o total de pessoas que estão aí nesse levantamento aí epidemiológico que foi realizado, ok? Então, vamos lá. Ó. Se vocês observarem, ó, se eu pegar e somar todos esses valores aqui desse conjunto, nós vamos ter o total de pessoas que apresentaram diarreia, né? Isso que é 127, ó, soma. 29 mais 52 mais 46, 127. Mais x menos x, 0. Mais x menos x, 0. Então, aqui vai ter 127. Então, eu já somei esse com esse, com esse, com esse, e eu vou ter o 127 aqui. Então, vamos começar, ó. 127, eu fiz direto, tá? Eu sempre escolho um e já pego o total, para não ficar representando esse monte de x aqui e me perder. Agora, eu já tirei esse conjunto que é 127, agora eu tenho que somar mais 33 mais x, mais 51 menos x, mais 40 mais x, mais os 1.827 e igualar a 2.100, que é o total de pessoas aqui na pesquisa. Ah, mas e se eu tivesse pegado aqui o 136 do febre? Mesma coisa. Se somar isso, mais isso, mais isso, mais isso, 136. Você já tirou esses 4 valores aqui. Agora, você pegaria esse, mais esse, mais esse, mais esse, igual a 2.100. Só uma questão de organização aí de cálculos. Então, agora eu vou resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Ó, mais x menos x, 0. Vai sobrar só um x aqui. Agora, eu somo 127 mais 33, mais 51, mais 40, mais 1.827, eu vou ter um total de 2.078. Então, ó, 2.078 mais x é igual a 2.100. Joguei o 2.078 para o outro lado, então eu vou ter que o x vale 22. Ou seja, qual o número de pessoas entrevistadas que apresentaram os 3 sintomas? 22 pessoas, certo? Agora, vamos supor que a pergunta fosse assim. Quantas pessoas entrevistadas apresentaram apenas diarreia? Então, você ia vir aqui e ia somar, ó. 29, você ia olhar no diagrama, 29 mais 22, ok? Quantas pessoas entrevistadas apresentaram apenas um sintoma? Aí seria esse 29 mais 22, mais esse 33 mais 22, mais esse 40 mais 22. Então, é a questão de ficar atento à pergunta que foi feita. Então, é isso aí, gente, para essa aula de hoje, tá? Pratiquem os exercícios propostos agora, as tarefas que foram propostas nas atividades, para vocês fixarem bem o conteúdo. Até a próxima aula.